Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, estamos aí mais uma vez para estar respondendo algumas perguntas que o pessoal deixa aí no canal pra gente, tá ok? E é simples, gente. Para você participar desse vídeo, basta você comentar usando a hashtag Umbanda na frente do seu comentário, tá ok? Nesse mesmo vídeo aqui, aí a gente traz a sua pergunta para cá para tirar a sua dúvida e a dúvida de outras pessoas também, tá ok? E é claro, o vídeo de hoje vai ser dividido em duas partes porque são muitas as perguntas, tá ok? Senão o vídeo vai ficar muito extenso, muito longo, tá certo? Então é claro, para participar você deve ser inscrito do canal, tá ok? Você tem que ser inscrito e comentar usando a hashtag Umbanda na frente do seu comentário. E já vamos lá deixando o seu like, tá ok? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Quem faz a primeira pergunta é a Aline Silva. Ela pergunta: em terreiros diferentes, né? Ela comenta, coloca a hashtag Umbanda na frente. Ela coloca: em terreiros diferentes, o médium pode trazer entidades diferentes. Exemplo: é um terreiro o médium trazer Maria Quitéria e na troca de terreiro trazer Dama da Noite? Então, essa é uma pergunta interessante. Na verdade, o que ocorre? Isso pode acontecer? Pode sim. Só que na verdade é feito dessa forma. Se você trabalha com a Maria Quitéria e depois você vai trocar de terreiro e acaba trabalhando com a Dama da Noite, não significa que você trocou as entidades, tá ok? Significa que a Dama da Noite já era uma entidade sua, tá certo? Só que quando você mudou de terreiro, né, vamos dizer assim, que deu mais força para ela estar se manifestando, tá certo? Mas não existe uma troca de entidades, tá certo? Pode ser que ocorra que naquele outro terreiro que você estava, a Dama da Noite não quis se manifestar, mas você vai continuar trabalhando com a Maria Quitéria da mesma forma, tá ok? Ou seja, pode ser que você trabalhe com outras entidades, mas as que você tem vai continuar sendo suas, então não vai ter uma troca. Próxima pergunta aqui, né, vamos ver, é do Sandro Domingos. Ele pergunta: Patrick, axé, por que quando vou em gira de candomblé passo mal e não umbanda não? Sou médio de incorporação, não umbanda. Muita gente fica se perguntando disso mesmo. Então, por que isso acontece? No candomblé você passa mal e na umbanda não. Então, isso é devido às energias diferentes, tá ok? Isso realmente pode ocorrer. E mesmo, vamos dar um exemplo, você de candomblé e na umbanda, e numa gira de umbanda e passar mal, sentir uma vibração diferente. Por quê? Primeiramente, são vibrações e energias diferentes, né? E é um tipo de culto diferente. Então você tende a sentir energias diferentes. Pode ser que você passe mal, você sinta, né, uma sensação diferente. É devido a isso, por conta, né, dessa diferença de energias. Você é acostumado a sentir uma energia, vamos dizer assim, mais leve, e você vai para um lugar que sente uma energia mais forte. Exemplo, entendeu? Então tem essa diferença, mas é totalmente comum. Muita gente pode se perguntar: ah, é porque você é de candomblé e não de umbanda. Não tem nada a ver isso, viu, gente? É por conta das energias diferentes, tá ok? Vamos aqui para a próxima pergunta, sempre comentando o hashtag Umbanda na frente. Quem faz aqui é a Tamires. Ela pergunta: pai, simpatias que levam urina serve mesmo para casais homossexuais? E quando você está menstruada, pode ser feitas? Então, a simpatia feita com urina, né, ela tem várias finalidades. Na verdade, qualquer tipo de simpatia, a maioria delas vai servir para homossexuais ou não, ou héteros. Então, o que que significa? Não importa qual tipo de simpatia, você deve saber o fundamento dela para ver se serve para homossexual ou não. Mas sim, a simpatia da urina, entre algumas, né, que eu conheço, algumas delas também são feitas para homossexuais. Agora, a questão da menstruação, isso depende de qual simpatia você vai fazer, tá ok? Isso depende muito. Tem simpatias que a preferência é que a pessoa esteja menstruada. E tem simpatias que isso não pode estar ocorrendo. Então depende muito da simpatia. Não existe, vamos dizer assim, um cronograma, uma coisa correta, tá certo? Próxima pergunta é da Karina Souza. Ela comenta a hashtag Umbanda na frente e faz a pergunta: sou iniciante, estou em dúvida no meu trabalho no centro. Após os atendimentos eu fico mal, mas não sei se é o atendimento ou eu fico assim, ou eu fico isso na rua. Tá atrapalhando no meu trabalho normais. Fico cansada, com dor de cabeça, olho pesado, o que fazer? Karina,
provavelmente alguma coisa de errado está acontecendo com você. O ideal é que você converse com o seu pai de santo para saber exatamente o que está acontecendo, tá certo? Porque tá errado. Isso não deve ocorrer. Provavelmente você deve estar segurando certas energias negativas durante o trabalho e isso está atrapalhando na sua vida. Na verdade, você precisaria de uma limpeza, né, espiritual, para que isso não venha interferir na sua vida pessoal, tá? Ou seja, você tá dentro do terreiro fazendo as suas consultas e infelizmente algumas cargas negativas estão ficando junto com você, tá certo? O ideal é que você converse com o seu pai de santo para saber te orientar melhor. No caso, vai ser feita uma limpeza, a maioria das vezes depois dos trabalhos, tá ok? Mas não tá certo, isso tá errado. Próxima pergunta é da Deise Pereira. Ela pergunta: olá, pai, queria saber qual o significado da entidade na hora do passe virar do avesso a peça de roupa de alguém que levamos. Axé. Deise, essa pergunta é interessante, né? Muita gente já deve ter se perguntado por que que isso ocorre. Então, gente, pode existir vários significados sobre isso? Pode. Mas um dos mais, vamos dizer assim, significativos é qual? Quando a entidade ela pega uma peça de roupa e vira do avesso, isso significa que a entidade ela não está somente, vamos dizer assim, descarregando, limpando o corpo da pessoa, mas também o espírito. Ou seja, ela está pegando os dois lados da pessoa. E tem também a questão do positivo e do negativo. Ela está trabalhando esses campos, né, da pessoa, trabalhando nos dois campos. Tanto faz o positivo e o negativo, e o corpo e o espiritual, tá ok? Então é esse o significado. É comum da gente ver isso, mas o significado maior é esse. Próxima pergunta. Pergunta não, é a Silvia Souza. Ela fala que está adorando os vídeos. Agradeço, que o chat te abençoe, Silvia. Um abraço aí. Também, ó, próxima pergunta é o Edivaldo Araújo. Ele pergunta: orixás são homens que eram matéria ou sempre foram espíritos? Boa pergunta. Ou entidades foram homens e os que são Exu? Estou acompanhando vídeos explicativos e ouço no rádio. Acredito que entidades, pois já vi presenças. Então, vamos tentar explicar. Orixás são santos, ou seja, divindades, né? São pessoas sim que tiveram a vida terrena aqui na Terra, mas eles eram, vamos dizer assim, que a primeira criação de Deus. Ou seja, né, eram pessoas santas. Eles tiveram carne sim e viveram aqui na Terra. Só que eles não tiveram a morte comum como a gente teve aqui. Ou seja, eles subiram aos céus, pois eles que comandavam a Terra, né, eram os reis. Então, tá explicado. Entidades. Entidades são espíritos desencarnados, né, que vêm agora para o nosso auxílio. Ou seja, eram pessoas normais, como nós mesmos, né? Tiveram a vida aqui terrena, morreram, desencarnaram e receberam a missão de voltar em determinada linha na Umbanda ou no Candomblé para estar ajudando nós aqui na Terra. Tá ok? É esse o significado. Então foram homens e foram mulheres sim, no caso entidades. Próxima pergunta aqui é da Lu Ventura. Ela pergunta grande essa: Axé, pai, estou frequentando o terreiro de Umbanda e o guia me disse que eu tinha que entrar para a gira porque meus guias estavam cobrando isso de mim. E esse era o motivo da minha vida estar toda enrolada. Então entrei. Já tem uns meses, mas agora o pai do terreiro não me informou o nome dos meus guias. Nem orixás, mentores que seja. Mas pediu para eu fazer uma oferenda para algum da estrada, com inhame. Disse para eu fazer sozinha. Mesmo se eu ter conhecimento, entrei lá para aprender, mas não estão me ensinando direito. Foi o que percebi. Na gira passada, um guia me falou que o pai do terreiro está ofertando comidas para os meus, na intenção de transferir eles e fazer trabalhar na casa através de outros médios. Fiquei muito triste. O que posso fazer? Quero continuar com meus guias, orixás, quero desenvolver, evoluir, pois sei que na minha família sempre teve mais benzedeira. O pai do terreiro pode estar me enganando em benefício próprio. O que eu posso fazer para ele não concluir isso? Ainda não fui batizada no terreiro, mas ele tem me exigido oferendas, principalmente de bebidas,
sem a menor explicação. Me ajude a compreender, por favor. Luventura. Sua pergunta é bem extensa e a resposta também vai ser um pouco. Então, nessa questão de transferir entidade, isso ocorre. Isso pode ocorrer. Mas não acredita nisso não. Tá certo? Não, ainda não. Isso não vai ocorrer com você não, porque para fazer isso não é simplesmente com oferendas não, tá certo? Não é simplesmente com oferendas. Porque, é claro, tem um trabalho todo específico para isso acontecer, tem um ritual, tem um trabalho todo envolvido, não é simples, né? Não é só a poder de oferendas que ele vai estar transferindo as suas entidades, não. Então esquece, isso não é, eu te dou certeza. Agora, a questão, né, de ele tá pedindo as oferendas para você fazer, igual você falou de Ogum, e você não sabe nem quem são seus pais, suas mães, né, suas entidades, e isso às vezes pode deixar você irritada, meio cabreira, ou seja, meio pensativa. Eu até concordo que você fique um pouco pensativo, mas deixa eu explicar. A questão de você saber ou não é bom, é porque você vai fazer a oferenda direcionada, né, ao seu orixá. Mas também entra a questão do que? Você pode ser filho de Nanã, né, ou de Oxóssi, e muito bem fazer oferenda a Ogum, que não tem problema algum. Se ele pediu a você uma oferenda a Ogum, né, é porque ele viu necessidade que você precisava de uma proteção de Ogum. O erro dele está o quê? O erro dele é não te informar corretamente o porquê e o significado. Nessa parte realmente ele está errando. Não está passando para você algumas informações necessárias, que é preceitos, fundamentos, o porquê, para quê. Então isso ele está errando. Caso contrário, não tem erro nenhum. Isso é muito comum, tá certo? Mas o ideal é que você chegue nele e pergunte as coisas. Mas o erro dele é somente nesse ponto, tá ok? E na questão do batismo, mesmo você batizando lá naquele terreiro ou em outro terreiro, vai ser o mesmo batismo, tá ok? Então não se preocupe, pode fazer o batismo. Agora, se você tem tanta dúvida assim sobre isso, pesquise primeiro como é feito um batismo na Umbanda, para que na hora deste ritual do batismo, você veja que está totalmente correto, tá ok? Espero que você tenha entendido aí, pode tirar esse medo da cabeça. Próxima pergunta agora é do Osver Andrade. Ele pergunta: olá, dia desses vi uma postagem no Face sobre a linha dos andarilhos. Você já ouviu falar? O que pode falar sobre? Axé. Ah tá, a linha dos andarilhos já ouvi falar. Muita gente fala que é da linha dos ciganos, né? Mas já ouvi falar, não conheço muito. Estarei pesquisando e trazendo aqui para o canal, tá ok? Osver Andrade. Próxima pergunta é da Luiz Fernandes. Ela coloca a hashtag Umbanda na frente e pergunta: axé a todos. Axé. Pai, gostaria de saber se as entidades gostam de incensos e quais os preferidos por elas. Sim, as entidades gostam de incensos, sim. Agora, a questão, quais incensos que elas gostam? Isso é um pouco relevante. Primeiramente que você tem que conhecer um pouco a entidade. Não tem como eu falar para você, passar uma lista de quais incensos que as entidades irão gostar. É claro que é muito fácil da gente identificar certos gostos das entidades. Vamos dar um exemplo. Os pretos velhos irá gostar do incenso de arruda, do incenso de guiné, né, do incenso de café. Por quê? Porque são ervas, né, são incensos, são aromas que eles usam. Então é comum eles gostarem desse incenso. Vamos dar um exemplo que as pombageiras vão gostar da alfazema, vão gostar da rosa vermelha, da rosa branca, né? Entre outros incensos que assemelham a essa entidade. E, é claro, os gostos vão variar conforme a entidade, tá ok? Então o ideal é que você pergunte à própria entidade ou faça uma pesquisa minuciosa sobre isso. Mas é mais ou menos da forma que eu falei. Primeiro você tem que conhecer um pouco a entidade, né, o gosto, o trabalho dela, e nisso você vai conseguir identificar um pouco qual é o gosto, né, que ela tem por algum tipo de incenso. Próxima pergunta aqui é da Cristina, né, no caso. Oi, pai. Boa tarde. Eu gostaria de saber a história do caboclinho da Maioba. Desde já agradeço. Em breve eu estarei falando sobre ele. Pode deixar, Cristina. Ana Lu Santos. Boa tarde, Patrick. Boa tarde. Que o Xará te abençoe, né? Próxima pergunta aqui é da Márcia da Silva. Ela pergunta: sua bênção, gostaria de saber qual a diferença entre pomba-gira do cruzeiro e pomba-gira do cruzeiro. Não entendi. Pomba-gira do cruzeiro
e pombagira do Cruzeiro das Almas. Ah, sim. Há também os cruzeiros de praça e de igrejas. Por favor, pai, nos esclareça. Já perguntei, mas não obtive respostas. Gratidão, pois aprendo muito com seus vídeos. Axé. Muito obrigado, que bom que tá gostando. Márcia da Silva. Então, essa é uma pergunta até que interessante, né? Muita gente tem dúvida. Pombagira do Cruzeiro e pombagira do Cruzeiro das Almas. Qual que é a diferença? Nenhuma. Sabe por que nenhuma? Primeiramente que todo o cruzeiro é das almas. Não importa se ele está dentro do cemitério, na praça, em qualquer canto que seja. Um canto especial, né, que é o canto do cruzeiro. Todo cruzeiro pertence às almas. Então, pombagira do Cruzeiro e pombagira do Cruzeiro das Almas são a mesma coisa. Por quê? Porque todo cruzeiro é das almas. Quando ela fala do Cruzeiro das Almas, ela quis somente mostrar que o cruzeiro é das almas. Agora, quando ela fala do cruzeiro, também está representando o que é das almas. Entendeu? Não, existe outros tipos de cruzeiro também? Existe, mas é sempre o Cruzeiro das Almas. Tá ok? Ou seja, Cruzeiro da Calunga, mas é das almas também. Isso não muda em nada. Então é a mesma coisa. Próxima pergunta aqui é da Rosineide Nóbrega. Ela pergunta, hashtag Umbanda na frente, né? E pergunta: é verdade que quando passamos a fazer parte da Umbanda, ficamos com o corpo aberto e vulnerável para sofrer efeitos de trabalhos que, porventura, alguém faça para nos prejudicar? Desculpe-me por minhas perguntas, mas preciso de esclarecimento, ao que agradeço desde já. Uma pergunta aí interessante. Eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso. Na verdade, Rosineide, eu já tinha feito um vídeo sobre isso, falando se mandinga, demanda realmente pega, né? Você não precisa ser de terreiro, você não precisa ser de umbanda ou de igreja, ou o que seja. Você está vulnerável da mesma forma, tá ok? Mesmo sendo ou não sendo, o efeito vai ser o mesmo, tá ok? Então não tem nada a ver. A única diferença que tem é o quê? Que quando você está dentro de um terreiro, de uma casa de umbanda, ou uma casa de candomblé, que seja, você fica sabendo e consegue combater vamos dizer assim, esta demanda que mandaram para você. Então fica mais fácil. Ou seja, você dentro do terreiro de umbanda ou de candomblé vai ser melhor do que você está por fora. Vamos dar um exemplo. Todo mundo está vulnerável a pegar qualquer tipo de mandinga, feitiço para ele. Beleza. Qualquer pessoa está vulnerável. Pegou naquela pessoa que não conhece, não tem conhecimento. O que vai acontecer? A pessoa, né, vai ter a vida destruída e isso vai indo, até essa pessoa descobrir, porque ela não tem uma firmeza, ela não tem, vamos dizer assim, não tem um conhecimento sobre isso, a pessoa vai estar ruim. Agora você que está dentro do terreiro, se caso acontecer isso com você, primeiro, você já tem uma firmeza boa, você já tem um conhecimento, você vai ser orientada, então... Na verdade é o contrário, se você está dentro do terreiro é bem melhor do que você não está. Então não tem nada a ver a questão do ser mais vulnerável, ou seja, vulnerável todo mundo é. Próxima pergunta e a última pergunta aqui é da Rosineide Nóbrega também. Ela pergunta: olá, sou nova no canal, me inscrevi na quinta passada, dia 3/5, que bom, né? Seja bem-vinda primeiramente. Sou simpatizante da Umbanda com seus santos e histórias e de uns tempos para cá venho sentindo muita vontade de me aproximar. Fui orientado a procurar alguém para jogar búzios para mim, para que eu conheça meus mentores, etc. Mas tenho um receio. É comum ver nos telejornais pessoas presas por crimes bárbaros e a grande maioria alega ter ouvido vozes que ordenavam que cometessem os crimes chocantes que apenas estavam sendo usadas por um espírito. Existe mesmo esse tipo de coisa? Obrigado, um abraço. Existe. Infelizmente existe sim. Mas esses espíritos, ou seja, espíritos ruins, demônios, né, espíritos obsessores, cada um fala de uma forma diferente. Esses espíritos não são entidades, ou seja, não são seus mentores, não são umas entidades. Isso são espíritos obsessores, ou seja, quiumbas. Tá ok? São espíritos que vêm para fazer o mal para a pessoa. Quando a pessoa está totalmente fraca espiritualmente, este espírito, vamos dar um exemplo aqui, que ele agrega a pessoa. Ele tenta destruir cada vez mais, sugando a energia dela. E de uma forma ou de outra, ele tenta fazer com que essa pessoa acabe com a própria vida, transferindo a energia negativa a ele. Ou seja,
vozes na cabeça, vontade de se matar e por aí vai. Isso muitas das vezes já foi muito confundido com a depressão, né, entre outras coisas. Às vezes a depressão não está nem mesmo na pessoa, pode ser até um karma espiritual, ou seja, algum espírito obsessor que está fazendo com que a pessoa fique daquele jeito. Então isso existe sim, tá certo? Aí entra a outra pergunta dela. Se você é de Umbanda ou de Candomblé, se caso isso acontecer, vai ficar mais fácil, porque você tem uma firmeza, porque todo mundo está sujeito a isso, a um quiumba, a ficar perto para querer fazer mal, a um demônio, a um espírito obsessor para tentar prejudicar aquela pessoa. Todo mundo está sujeito a isso. Então, se você é de Umbanda ou de Candomblé, ou uma religião que seja, né, que traga a mensagem espiritual dos espíritos, fica muito mais fácil de você identificar e poder acabar com isso, ou seja, poder acabar com esse sofrimento. Mas realmente isso acontece, tá certo? Infelizmente. Então, é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até daqui a pouco com o próximo vídeo, porque foram divididos em 2 partes, tá ok? Então, é isso aí, se inscrevam, tá ok? Deixe seu like. Para participar, basta comentar usando o hashtag Umbanda no comentário desse mesmo vídeo, tá ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo e axé a todos. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou